Não foi sempre assim, viu? Teve uma época que sábado à noite era só mais um horário chato de cobrir na UTI. Claro, o hospital já era antigo, o setor C era o pior ventilado e o leito 10 sempre dava trabalho, mas era plantão, a gente encarava. Hoje em dia, ninguém mais aceita, a escala vira um quebra-cabeça. Técnico passa mal no meio do turno, enfermeiro liga pedindo para trocar. Gente que sempre segurou qualquer barra começa a tremer antes de pegar o crachá. E o mais curioso, ninguém combina nada. Não tem rodinha, não tem história espalhada, não tem aviso, mas está todo mundo fugindo. Eu sou coordenadora da UTI adulta de um hospital municipal aqui do interior, setor C, como eu falei. É uma ala com 8 leitos, mas com frequência só 7 funcionam. E você já vai entender o motivo. A gente lida com paciente grave, sabe? Casos que exigem medicação contínua, monitoramento cardíaco minuto a minuto e toda aquela dança silenciosa entre quem está ali tentando respirar e quem tenta manter esse fio ligado por mais um turno. Mas o problema mesmo não é a gravidade. É o que acontece quando dá 3h da manhã no sábado. Começou devagar. Primeiro, foi uma técnica nova que desmaiou dentro da copa. Depois, um enfermeiro experiente que passou mal do nada e precisou ser atendido. Outro vomitou no banheiro. Outro teve que sair porque ficou tonto. E todos relatavam a mesma coisa. Queda de pressão, suor frio, aquela sensação de que tem alguém atrás. Mesmo quando não tem. E aí, sempre vinha a pergunta: estava em qual leito? Leito 10. Aí começou aquilo que a gente nunca escreve, mas todo mundo pratica. Evita, deixa vazio, acomoda em outro, avisa que está com problema no respirador, fala que vão trocar os lençóis. Qualquer desculpa serve, desde que ninguém deite lá nas madrugadas de sábado para domingo. E o mais estranho, mesmo com fila de espera, mesmo com o hospital lotado, o leito 10 começa a sobrar. Soa absurdo, mas eu vi com os meus olhos. A gente conseguia liberar paciente antes só para não usar aquele espaço. Até que um dia eu resolvi quebrar isso. Foi numa reunião de equipe, meio informal. Eu soltei: a gente está evitando aquele leito por quê? Tem algum dado técnico que eu perdi? Porque se for psicológico, a gente precisa lidar. Silêncio. Ninguém falou nada. Mas a tensão no olhar de cada um ali disse tudo. Fiquei com aquilo na cabeça. Na semana seguinte, um paciente relativamente estável deu entrada. Pressão controlada, saturando bem, consciente e cooperativo. Era o perfil ideal para aquele leito. Eu mesma fiz a admissão. Acompanhei os dados. Não havia contraindicação nenhuma. Ele foi transferido para o leito 10 no sábado às 19 horas. Nada de anormal nas primeiras horas. Pressão ótima, frequência tranquila. Nem queixa ele tinha. Mas às 2h17 da manhã, uma técnica me chamou. Doutora, o paciente pediu para falar com alguém. Fui até lá. Ele não parecia agitado, nem com dor, mas me olhou de um jeito que não esqueço. Disse que não conseguiu dormir, que sentia que alguém estava ali, que toda vez que fechava o olho, sentia uma pressão na lateral da cama, como se tivesse uma pessoa parada ali, encostada na grade. Mas sem fazer nada? Perguntei. Sem mexer, sem falar, só parada, olhando. Eu revisei tudo. Monitor, oxigênio, equipamentos, nada fora do lugar. Às 4h07, sem qualquer sinal prévio, ele teve uma parada súbita. A equipe interveio em segundos. Tudo foi feito, mas ele não respondeu. Quando fomos rever a gravação do ECG para avaliar o ritmo e entender se houve algum sinal não percebido, teve um trecho, um ruído estranho no meio do traçado, como se um impulso externo tivesse atravessado o sinal. Não era falha do aparelho, mas também não era batimento. Técnico da engenharia viu. Não soube dizer o que era. Eu também não soube. Mas soube o que fazer. Interditei o leito. Não pedi autorização, não protocolei. 30 dias, portinha fechada. Na planilha, manutenção preventiva. Ninguém perguntou.
Ninguém questionou, ninguém quis saber. A parte mais difícil foi perceber que todo mundo sentiu alívio. Depois que eu interditei o leito, teve um silêncio no setor que me chamou a atenção. As conversas que normalmente surgiam sobre a escala, sobre o rodízio, pararam. Pela primeira vez em meses, eu não ouvi mais ninguém dizer que estava passando mal ou que precisava sair no meio da madrugada. Era como se aquela cama parada tivesse feito o ambiente respirar. Eu continuei indo para esses plantões, mas comecei a reparar em outra coisa. Mesmo sem ninguém internado ali, ninguém mais entrava na sala de descanso durante a madrugada. Não importava se o plantão estava tranquilo, se os sinais estavam estáveis ou se todo mundo já tinha feito tudo o que precisava. O pessoal preferia ficar no corredor, em pé, do que passar por aquele vão perto da porta do leito 10. Foi aí que eu decidi ir mais a fundo. Peguei os registros dos últimos 6 meses. Entrei nos prontuários, analisei horários, padrões. E percebi que nos últimos 10 casos de parada súbita na UTI, 8 tinham acontecido entre 3h40 e 4h15 da madrugada. E em 7 deles, o paciente estava no leito 10. Coincidência? Talvez. Mas o que me tirou o chão foi outro detalhe. 3 dos pacientes que foram transferidos de outros leitos para lá melhoraram consideravelmente por dias e depois tiveram queda abrupta nas madrugadas de sábado para domingo. Um deles, inclusive, tinha alta prevista na segunda-feira. Isso começou a me corroer por dentro. Eu sou uma profissional técnica, fiz residência, tenho mais de 20 anos de UTI. Já enfrentei surto de infecção, já lidei com falta de insumos, já me virei com 2 técnicos para 8 pacientes. Eu não sou de superstição, nunca fui, mas tem coisa que a gente não pode fingir que não vê. E mesmo assim, continuei tentando racionalizar. Um dia, durante uma troca de plantão, comentei por alto com a coordenadora da limpeza sobre a ventilação daquele canto. Ela hesitou, e aí falou: aquele lado não seca. A gente passa pano, bota desinfetante, volta depois de 1 hora e tá úmido ainda. Parece que respira. Foi assim que ela disse. Parece que respira. E aquilo ficou comigo. Outro dia, uma residente nova quis ser prestativa. Percebeu que o leito 10 estava vazio e preparou para possível internação. Ajeitou os lençóis, conferiu os monitores, ajustou os travesseiros. Quando voltou, parecia pálida. Falou baixinho que o sensor da beira da cama tinha acendido sozinho, como se alguém tivesse encostado. Disse que ouviu um clique no aparelho de pressão e que o número 4 ficou piscando por alguns segundos. Só o número 4. Não consegui responder nada. Só agradeci e pedi para ela descansar um pouco. Naquela noite, o número 4 também não saiu da minha cabeça. 4 horas, 4º dia da semana, leito 10. A gente começa a procurar lógica onde não tem. Mas o corpo sente antes da mente tentar explicar. Foi ali que eu entendi. O medo não estava no que aparecia, estava no que nunca apareceu. Porque ninguém nunca viu nada, mas todo mundo sentia. E quando a gente sente a mesma coisa sem combinar, é porque tem alguma coisa ali. Alguma coisa que a gente não sabe nomear e sinceramente nem quer. Depois dos 30 dias, a interdição venceu. A direção questionou informalmente. Falei que ainda tinha infiltração. Eles aceitaram. Ninguém insistiu. A verdade? Hoje aquele leito segue vazio. E mesmo com pressão de superlotação, ninguém toca no assunto. Na planilha, está marcado como reservado para manutenção contínua. Na prática, virou um código silencioso para deixa como tá. O mais recente caso foi de uma técnica que voltou de licença e tentou reorganizar a sala. Trocou algumas camas de lugar, reativou os aparelhos do leito 10 sem perceber. Naquela madrugada, ninguém passou mal. Mas o monitor cardíaco, desligado há mais de 1 mês, começou a apitar sozinho às 4h03. Não havia fio conectado, não havia paciente, só o som. Sequência de 3 bips curtos. Pausa e mais 3, como se alguém tivesse puxado o fôlego e
parado. Fui eu quem desligou o aparelho. Não falei nada com ninguém. Apenas voltei a marcar o leito como fora de uso. Hoje, o setor funciona, mas a escala continua com buracos de sábado para domingo. E eu entendo, não cobro, não questiono. Porque o mais difícil mesmo não é ver gente evitando o turno, é saber que em silêncio todo mundo já entendeu. Hoje em dia ninguém mais cobre aquele turno e ninguém